Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre a violência doméstica no Estado e quais as ações de diferentes instituições para combater esse tipo de crime. No quadro Entrevista, recebemos o psicólogo Ricardo Luiz de Bom Maria, que fala a respeito da entrevista investigativa adaptada ao depoimento especial. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o artista Severo Cruz, que de tanta irreverência virou tema de documentário. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do evento que reuniu cerca de 150 juízes de varas criminais de Santa Catarina para discutir sobre audiência de custódia. Antes mesmo do evento iniciar, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, em entrevista coletiva à imprensa, anunciou a implantação das comarcas regionalizadas no Estado através de resolução assinada em setembro deste ano. A iniciativa atende à exigência do Supremo Tribunal Federal. Todos os presos serão apresentados ao juiz em 24 horas após a prisão em flagrante nas audiências de custódia. O objetivo é agilizar o julgamento. A gente tem uma média no Estado de 52,6 solturas que acontecem durante as audiências de custódia. Pessoas que não precisam ir para dentro do sistema penitenciário, que podem ficar na rua com uma tornozeleira ou podem ter que se apresentar mensalmente em juízo. Às vezes são pessoas que praticaram furto de pequena monta, pessoas que não têm periculosidade e, portanto, não podem entrar num sistema que está superlotado, tomado pelas facções em boa parte e, portanto, com a perspectiva de quem entrar por um crime pequeno sair para praticar depois crimes mais graves. Um projeto piloto das comarcas regionalizadas já está sendo implantado nos municípios de São Miguel do Oeste, Criciúma e São José desde agosto deste ano. A avaliação é positiva do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização criado para supervisionar o sistema prisional. Cada 77,35 indo para casa, a gente tem 50% de possibilidade de que essas pessoas não fiquem 2, 3 meses no sistema até se deliberar, e isso é feito de modo espontâneo. Em 24 horas já se coloca essa situação em regular com o Código de Processo Penal. A resolução número 8, de 10 de setembro de 2018, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, é resultado de várias reuniões ocorridas desde abril deste ano com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Departamento de Administração Prisional e a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. A regionalização da audiência de custódia é uma vitória de todos, porque nós teremos diversos órgãos atuando na busca da realização dessa audiência regionalizada. A sociedade ganha porque ela passa a ver o seu sistema judicial e carcerário funcionando na plenitude. Ao todo, são 111 comarcas em todo o estado de Santa Catarina. Desse total, 14 já realizam audiências de custódia. Esse número vai aumentar para 35. Serão as comarcas regionalizadas. E a implantação deve ser feita até o dia 15 de outubro, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, a Corte Estadual convocou 150 juízes e representantes envolvidos em audiências de custódia para explicar as regras da resolução. Entre elas está o funcionamento das comarcas todos os dias, inclusive nos recessos. Além disso, o encaminhamento ao presídio deverá ser imediato se a prisão for confirmada pela autoridade judiciária. Na ocasião, o espaço foi aberto para dúvidas dos juízes de forma democrática. Bem demonstra essa intenção do tribunal, dessa gestão particularmente, de ouvir os juízes. E certamente nos ouvir contribuirá ainda mais para que essas audiências ocorram da melhor maneira. Sob diversas formas e intensidades, a violência doméstica e familiar é uma triste realidade cada vez mais recorrente no Brasil. Aqui em Santa Catarina, os números assustam até mesmo quem atua no combate a esse tipo de violência. Mas o que está sendo feito para mudar esse quadro? Esse é o tema da reportagem de Simone Moreira e Leo Russo. Cerca de 70 profissionais receberam orientações sobre a percepção do comportamento das crianças na escola para identificar casos de violência doméstica, além de como fazer o acolhimento e a abordagem destas vítimas.
Projetos educacionais também foram apontados como um caminho para a conscientização do problema. Nós estamos fortalecendo os professores para que eles levem para as salas de aulas essa discussão temática, para que consiga diminuir a questão de violência e fazer uma maior equidade das questões de gênero na nossa sociedade. A palestra foi ótima porque ela elucidou sobre a violência, principalmente contra as mulheres, né? E deu caminhos, né, sobre a atitude que a escola pode tomar em relação a isso. Além da reflexão, né, sobre os encaminhamentos, né, o que fazer, porque a escola às vezes não sabe, né, o profissional não sabe o que vai fazer quando tem uma família, né, ou crianças sofrendo de violência doméstica. Então... A iniciativa da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Poder Judiciário Catarinense tem como principal foco a prevenção. Os filhos também sofrem a violência, né? E eles vão reproduzir isso no futuro. Então, para evitar essa reprodução, esse trabalho tem que ser feito agora, para que mais tarde, então, não se possa estar atendendo mais 1, ou mais 10, ou mais 1000 casos de violência doméstica. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano foram registrados 23 feminicídios, 92 homicídios, 1.890 estupros, 11.168 lesões corporais, além de 13.864 ameaças. Estas vítimas, em muitas situações, necessitam de atendimento imediato, como medidas protetivas concedidas pelo Tribunal de Justiça. Só este ano foram 7.202. Aqui na comarca de São José, nós temos em trâmite 426 medidas protetivas. Se nós fizermos um comparativo entre o número de medidas protetivas ingressadas em 2017 e 2018, é possível perceber que houve um aumento no número de medidas protetivas. Em 2017, tivemos 173 medidas ingressadas e esse ano, em setembro, nós já temos 207 medidas ingressadas na unidade. É através do 190 que a Polícia Militar recebe as denúncias. A partir daí, inicia o atendimento feito pelo Rede Catarina, um projeto que conta com o apoio de vários órgãos públicos para garantir o acompanhamento dos casos de violência doméstica. Conforme a complexidade do caso, a Polícia Militar passa a fazer visitas preventivas periódicas e, a partir dessas visitas, quando necessário, encaminha para serviços ou parceiros do programa. Então, a gente vai ter em determinados casos, a gente tem uma necessidade de um apoio da assistência social, em outros de um serviço de psicologia da saúde, em outros do Poder Judiciário quanto à expedição de medida protetiva de urgência. Então, conforme o caso, ela dá um encaminhamento. Quem dá esse encaminhamento e faz esse acompanhamento é a Patrulha Maria da Penha, que compõe um dos eixos de atuação do programa Rede Catarina. Em Florianópolis, as vítimas de violência também podem contar com o apoio do Conselho Municipal da Mulher. No ano passado, quase 500 mulheres passaram pelo centro de referência para um atendimento. Aí, quando a mulher sofreu um abuso, ela sofreu uma violência, ela é encaminhada pelos profissionais, a psicóloga atende ela. Daí, se for um caso dela ter uma proteção maior, é encaminhada para o abrigo. Mas o poder público é apenas uma das saídas na busca por ajuda. A terapeuta Fernanda Fontoura foi vítima de violência do ex-marido. Ela conta que tudo começou com a agressão psicológica, depois a física, e então veio a depressão. Mas a verdadeira ajuda partiu de dentro de si, com a vontade de transformar a vida. Eu confesso que o meu processo de depressão ele só ocorreu porque eu não fui humilde para pedir ajuda, para admitir que eu estava errada, para admitir que eu não dava conta sozinha. Isso é tomar responsabilidade, entende? E se Deus, que até então eu não acreditava, mas se Deus me deu uma segunda chance, é porque eu preciso fazer alguma coisa com essa segunda chance, né? E eu tomei, naquele momento ainda casada, tomei uma decisão que eu precisava me transformar, sair daquela dor, né? Ele é irreverente, talentoso e muito querido pelos catarinenses. No ano passado, a vida e a obra de Severo Cruz viraram tema de documentário. E agora a gente mostra para você um pouco mais desse artista multifacetado no quadro Isso é Legal.
Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Os versos da música Guerreiro Menino de Gonzaguinha foram os eleitos como os que mais traduzem o cantor, ator, diretor, escritor carioca Severino Dias da Cruz, conhecido por todos como Severo Cruz. Eu já nasci cantando. E esse assunto até hoje me trava. Apanhei muito para não cantar. Mas desde pequenininho eu cantava, né? E os vizinhos subiam no muro. Pedia, canta, olha como esse garotinho canta, garotinho, canta. Eu acho que de repente, quando as pessoas dizem que eu canto diferente, eu canto, né? Não interpreto, eu acho que vem de tanta porrada que eu levei para não cantar, que me aguçou essa vontade de cantar e é o que eu faço até hoje, né? Severino Dias da Cruz chegou em Florianópolis no início dos anos 80 com o grupo teatral para a inauguração do Teatro do Centro Integrado de Cultura. O grupo acabou se desfazendo, os artistas foram embora, mas o Severo... Eu não tinha dinheiro para voltar, assim como não tinha dinheiro para ficar, e acabei ficando e montei o grupo teatral Severo e Sua Trupe. Como ator, já participou de inúmeros filmes. A Antropóloga, A Rota dos Expostos, O Velho Lobo do Mar são apenas alguns. Eu não sei quantos, porque chegou uma hora que eu parei de contar, mas eu tenho certeza que mais de 30. Eu imagino que essas alturas deve estar uns 40, não sei, entre longa, média, curta, documentário, educativo. Em 2018, o Severo virou documentário. Em 18 minutos, os diretores Kátia Klock e Marco Martins mostram a vida do multiartista. O Severo Severino está correndo no chão, sabia? Está na Europa agora. O Severo vai para a Europa sem sair da lagoa. Mas o Severo continua nos palcos. Antes da apresentação, ele gosta de fazer seu ritual. Fica concentrado, troca o figurino, se arruma, coloca anéis, colares para encontrar com o público. Olha, que bom, né? Que bom que a galera sempre chega junto, né? Que dá a maior força, porque não existe artista sem plateia, né? O valor que a gente tem é o valor que as pessoas te dão. Então só quero dizer assim, muito obrigado. A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o psicólogo Ricardo Luiz de Bom Maria, que fala a respeito da entrevista investigativa adaptada ao depoimento especial. É logo depois do intervalo, a gente volta já já.
quadro Entrevista de hoje, nós vamos trazer o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Central do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso tema é a entrevista investigativa adaptada ao depoimento especial. É algo que o doutor Ricardo está desenvolvendo e nós vamos saber o que vem a ser isso. Trata das crianças, dos adolescentes, talvez na pior hora. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui hoje. Bem, vamos começar pelo conceito das coisas. De que adaptação a um depoimento especial nós estamos falando, doutor? O depoimento especial, esse depoimento que a gente está se referindo aqui, ele é fruto da nova legislação que entrou em vigor em 2017, né? A lei de 2017 entrou em vigor recentemente, que é a Lei 13.431, que é conhecida como a Lei da Escuta Protegida, né? Essa legislação, ela criou duas modalidades básicas de escuta protegida, que é o depoimento especial e a escuta especializada, né? No que tange ao depoimento especial, a lei coloca que precisa ser regido por protocolos, né? Ou seja, o depoimento especial não deve ser feito a esmo, de qualquer modo, ou simplesmente na boa vontade ou na experiência pessoal do profissional, né? Existem no mundo um campo da psicologia que se chama psicologia do testemunho, tá? Que estuda e se ocupa especificamente das boas práticas de como se deveria entrevistar vítimas ou testemunhas nesses casos onde é preciso, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu e acolher a pessoa, criando um ambiente de entrevista que seja amigável e que seja saudável para a pessoa, né? Para que a entrevista não se torne revitimizadora, né? O que é conhecido como violência secundária ou dano secundário, né? O que infelizmente em nosso país acontece muito, né? Tanto que essa legislação que entrou em vigor foi justamente para tentar acabar ou pelo menos diminuir esse problema que quando alguém sofre uma violência, qualquer tipo de violência que precisa ser ouvida, seja na esfera policial, judicial ou mesmo na rede de proteção, infelizmente essa escuta acaba violentando a pessoa por práticas inadequadas dos profissionais, tá? Então, existem protocolos que foram criados ao redor do mundo, tá? Que foram estudados, testados, e esses protocolos são utilizados justamente para ouvir essas pessoas quando elas sofrem, passam por uma situação, seja uma violência, um acidente ou qualquer outro tipo de situação. O que foi feito aqui foi justamente isso, né? A partir desses estudos, alguns protocolos foram utilizados e se aplicou, se adaptou esses protocolos ao depoimento especial, né? Então, se criou todo um projeto para que a gente pudesse utilizar essas boas práticas da escuta, no caso de crianças e adolescentes em situação de violência, tá? E aí se criou uma metodologia de trabalho baseado nesses estudos científicos. Os números em relação à violência doméstica são realmente estarrecedores. A ONU nos coloca números impressionantes. Nas últimas 10 edições desta Semana Internacional de Combate à Violência, a ONU está nos mostrando aqui que 60 mil mulheres foram beneficiadas com medidas protetivas. Isso é um número realmente espantoso. E lá estão, neste ambiente, as crianças e os adolescentes, convivendo com isso. No momento em que o senhor propõe este depoimento especial, esta entrevista, essa adaptação, as crianças são retiradas deste ambiente? Basicamente, quando, por exemplo, acontece uma violência e a partir da violência acontece um registro policial, né, um boletim de ocorrência, ou se procura o conselho tutelar e se faz algum tipo de denúncia, que essa situação então chega na esfera policial e posteriormente na esfera judicial, é preciso ouvir as pessoas para que se possa entender o que teria acontecido e que medidas precisam ser realizadas. Essas medidas não são só para responsabilizar o suposto autor da violência, elas também têm o condão, principalmente, quem sabe, de poder oferecer proteção às crianças, adolescentes, enfim, aos envolvidos. Se a gente não sabe o que aconteceu, é muito temerário a gente realizar qualquer tipo de procedimento, né? Nesse contexto, e repito, em função de entrevistas mal realizadas e que dados que não são fidedignos acabam sendo colhidos,
acabam se realizando ações, procedimentos que depois se percebe que foram equívocos. Então, assim, se afasta às vezes um pai de uma criança por uma suspeita, por exemplo, de uma violência sexual, e depois vai se descobrir logo em seguida que não aconteceu nada, que foi um mal-entendido, e esse pai ficou afastado do filho, esse filho do pai, durante às vezes 1, 2, 3 meses ou até mais tempo. Tá? Então, para evitar essas situações, por exemplo, de afastar uma criança de casa sem precisar, quanto mais as informações foram precisas e os envolvidos, os agentes entenderem o que teria acontecido, melhor é para saber o que fazer. Tá? Então, o objetivo é, a partir do momento que acontece uma denúncia, tá, que essa criança, se assim escolher, né, porque ninguém é obrigado a participar disso, tá? A lei deixa isso muito claro, tá? Mas, por exemplo, se o adolescente concorda ou se o responsável legal pela criança concorda da criança ser ouvida, vai se oferecer um espaço adequado para que ela possa ser ouvida e essas informações possam ser utilizadas para proteger essa criança e entender o que teria acontecido. Dependendo do tipo de violência, por exemplo, essa criança pode precisar receber suporte psicológico, procedimentos médicos, enfim, uma gama enorme de ações poderiam ser realizadas para se melhorar a situação, enfim, tentar resolver essa problemática. O senhor fala desta entrevista, mas a entrevista ela é determinada pelo juiz? Ou as crianças são ouvidas, as partes são ouvidas para que elas se submetam a essa entrevista especial ou não? Quando acontece o boletim de ocorrência, é solicitado a entrevista da criança. Então, esse pedido vem via delegado ou via juiz, juíza, tá? Então, vem sim como uma ordem judicial, tá? Uma determinação, tá? Seja a partir de um delegado que solicita que isso aconteça. Tá? Em alguns locais isso pode acontecer na própria delegacia ou no fórum, aí depende dos ajustes de cada região, tá? Mas isso vem sim como algo oficial dentro da investigação policial ou dentro do processo judicial. Isso acontece por uma determinação judicial. Quando o profissional recebe esse pedido, ele vai entrar em contato com a família para averiguar se há condições de escutar essa criança e se há uma concordância por essa entrevista. Caso a família manifeste que não deseja essa escuta, a escuta não é realizada. Tá? Isso é uma conquista muito grande, ainda mais por estar na lei, tá? De que a suposta vítima ou testemunha não é obrigada a falar. Ou seja, a gente defende muito um princípio. A criança ela tem o direito de ser ouvida, mas ela não tem a obrigação de falar. Em tempos pretéritos, infelizmente, haviam às vezes uma condução coercitiva da vítima para que ela fosse ouvida na marra. Tá? E por muitos estudos já se provou que isso é uma violência, que isso prejudica, e o que a gente espera é que promotores, juízes cada vez mais se deem conta disso, tá? E possam perceber que, assim como a responsabilização do suposto autor da violência é importante, tá? Para que as medidas cabíveis possam ser tomadas, assim como de proteção à criança, mas essa produção de prova ela precisa ser equilibrada também com os direitos da criança. Tá, que o Estatuto da Criança e Adolescente já trouxeram lá atrás, na década de 90, e que agora a Lei 13.431 ratifica ainda mais nessas boas práticas e esses sujeitos de direitos, que são as crianças e os adolescentes, precisam ser respeitados quanto a isso, o ato de não falar. Há também o mesmo comportamento, imagino, de crianças que desistem de fazer a denúncia, como as mulheres também fazem, né? De até protegerem o agressor, que é o pai. Como é que se trata deste assunto de forma igual às crianças? Como se comporta a mãe dentro de casa? Então, dentro da metodologia da entrevista investigativa ou da entrevista forense, como também é chamada, né, aplicada ao depoimento especial, tá? O objetivo é oferecer um espaço para que a pessoa possa falar se ela assim concordar. Ali não são usados nenhuma técnica especial para conseguir descobrir a verdade, no sentido de tentar enganar a pessoa ou usar algum tipo de outra técnica para forçar a pessoa a falar. Então, ali é um espaço para que a pessoa possa falar. O que a gente faz simplesmente é utilizar uma metodologia que facilite aquela pessoa lembrar
do que teria acontecido. Então, as técnicas utilizadas têm a ver com o uso da memória. Tá? Toda a metodologia da entrevista investigativa, ela está focada na memória, na comunicação e na memória, para que o ato de evocar as memórias seja um procedimento mais fácil, que evoque menos cansaço para a pessoa e que esse procedimento traga informações mais fidedignas, mais acuradas, que ela possa se lembrar realmente do que teria acontecido. Tá? E que essa recordação evita-se que tenha distorções, falsas memórias, enfim, o grande cuidado é isso. O que faz uma criança, talvez assim como a mãe, silenciar diante de uma violência numa entrevista? Por ser ainda uma criança, por ser um sujeito em desenvolvimento, ela não tem ainda a capacidade de um adulto de abstrair essas situações e de reagir. Tá? Então, sim, o medo, a culpa, porque dentro da violência tem um processo muito forte, que é a transferência da responsabilidade, que o autor da violência, ele responsabiliza a vítima pelo que está acontecendo e a pessoa nessa dinâmica acaba acreditando nisso, então a criança acaba achando que a culpa pela violência ter acontecido é dela. Tá? E isso faz com que ela se encolha e tenha muita dificuldade de acreditar que se contar para alguém, alguém vai acreditar. Ela tem medo de apanhar. Tá? Então, tudo esse rol de características acaba levando de que muitas violências nunca venham à tona e quando vem, demore muito para acontecer. E quando a criança fala, né, tem toda uma desestruturação da família. A família geralmente entra em choque, tem um processo de negação, porque é algo muito difícil, por exemplo, surgiu uma denúncia de que um familiar violentou sexualmente um membro da família, tá? Uma criança da família, isso coloca em choque toda a família, então é muito difícil para a família lidar com essa situação. E a criança percebendo isso, ela acaba muitas vezes se retratando, né? Esse fenômeno da retratação é muito comum. Ora ela fala que aconteceu e logo depois ela fala que não aconteceu. Infelizmente, pessoas, às vezes profissionais, despreparados, interpretam isso como mentira. E geralmente não é mentira. Nada mais é do que um fenômeno esperado desse tipo de situação. Tá? É muito complexo. Os profissionais não devem julgar as pessoas que estão ali envolvidas, né? Eles devem estudar e saber o que está acontecendo ali. É muito difícil assim, para a vítima conseguir se organizar, bancar a denúncia e levar ela até o fim. A criança, geralmente, ela não quer que um pai esteja preso. Ela simplesmente quer que a violência cesse, que a violência pare. Ela quer o pai perto dela. Ela quer o afeto do pai, é o que todo filho deseja. Né? Quando fala-se o que está acontecendo, a criança leva isso para uma mãe, ou enfim, na escola, e que o pai acaba sendo responsabilizado na esfera criminal, a criança se assusta. E aí, às vezes, tem toda uma pressão em cima da criança, como se, de novo, tudo que está acontecendo, todos os males da família é por causa dela. E isso leva, muitas vezes, ela a dizer que não aconteceu nada, ou se arrepender. Tá? E aí, nessa inversão que eu me referi, o homem, autor da violência, acaba ficando como coitado, aquele que pode ser preso, enfim, aquele que foi afastado da família, e a criança acaba recebendo todo o ônus, todo o peso, como se foi ela que construiu toda aquela mazela da família. Tudo isso impacta diretamente para que tenhamos pouquíssimas denúncias, né? Os estudos mostram que, por mais que a gente tenha um crescente de denúncias de violência doméstica, ainda isso aí é muito pouco, é uma porcentagem muito pequena do que deve existir de situações de violência. Tá? É muito mais, mas por tudo isso é muito difícil realmente a pessoa ter a coragem de chegar lá e falar, olha, meu marido me bateu, né? Eu descobri que o meu companheiro passou a mão na minha filha. Doutor Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. O Justiça Legal termina por aqui. Na semana que vem nós voltamos. Até lá.